Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Lendo assim, não dá para imaginar o peso, né, que teve em cada uma dessas palavras. Mas eu sei que quando eu começar a ler, depois de explicar, vocês vão entender muito bem. Ora, então por que eu li de forma tão natural? Porque realmente foi assim que a conversa soou, de forma natural. Porque o diabo não queria que ela soubesse o que ele estava tramando por trás daquilo. Ele aparece muitas vezes de forma meiga, sedutora, da forma que ele sabe que mais vai chamar a atenção. E nesse caso ele usou uma forma muito interessante, a de um animal. E como os animais foram feitos para que o homem fosse criado, assim como tudo foi criado em favor do homem, para que o homem fosse surgir, né? Para que ele fosse criado em um ambiente, né? Em algo que já existisse. Por consequência, os animais seriam seres inferiores, seres criados para servir o homem. E foi esse animal que fez com que o pecado fosse instaurado no mundo. Mas não se engane, a culpa não é completamente dele, a culpa é de Eva e de Adão também. Tanto de Eva quanto de Adão, porque cada um deles pecou e pecou por vontade própria. Porque, embora cada um tenha sido induzido de uma forma, né? Um foi induzido pela própria Eva e o outro foi induzido pela serpente, mas eles foram induzidos e não obrigados. Eles fizeram de livre e espontânea vontade. Ainda assim, é importante ressaltar quais foram os métodos, né, que a serpente utilizou para chegar até a mulher. Porque quando não se é conhecedor da palavra, qualquer palavra pode ser servida como verdade. Agora, quando se é conhecedor da palavra, aí complica. Então, o melhor método para se chegar em alguém que é conhecedor da palavra é usar o "não foi assim que Deus disse"? Ouça, por muitas vezes ele vai tentar te convencer de que uma verdade é algo distorcido, que uma versão distorcida da verdade seria a verdadeira verdade, mas não é. Ou seja, ele vai distorcer a palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu um "não foi assim que Deus disse" e já entrou nessa, né? E já acreditou? Vezes que sabíamos lá no fundo que aquilo não estava condizente com a verdade, mas nós escutamos porque as palavras parecem tão bem colocadas, então aquilo parece ser tão real. É muito mais difícil ignorar palavras quando elas são servidas como um banquete para nossos ouvidos. Mas nesse caso isso não foi o suficiente para convencer Eva, porque a própria Eva disse: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque sabeis que, no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Por quê? Porque quando o diabo não usar da palavra para te convencer, ele vai usar do teu próprio orgulho. Eu? Me humilhar perante fulano que fez isso pra mim? Não, eu nunca faria isso. Eu pedir desculpas a ele? Eu perdoar ele? Ei, não deixa teu orgulho fazer isso contigo. Não deixa teu orgulho fazer isso contigo. Para de se perguntar o que você faria na situação e começa a pensar o que é que Jesus faria. Porque a mentira sempre vai ser servida como um banquete, como algo que amacia nosso ego, como algo que vai fazer nosso coração sentir que aquilo de certa forma é algo bom. Mas não é, porque uma vez que Deus nos diz que aquilo não é algo bom, devemos acreditar nele, devemos fazer esse voto de confiança. Porque ele é digno de toda confiança. Então, ao invés de gritar o texto para mostrar o nível de seriedade de cada palavra,
Eu vou fazer algo ainda pior. Eu vou falar da forma que eu acredito que ele realmente tenha aparecido para eles. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Porque quem sabe que Deus tem a voz de muitas águas, com certeza iria querer se igualar a ele até nisso. Só que os sussurros de Satanás são como uma faca aguda que perfura ao invés de trazer paz. E nós temos que reconhecer, porque se há algo que ele não pode forjar, é a presença e a testificação do Espírito Santo. Porque quando é Deus falando, você pensa, fala Deus, fala mesmo, é Ele mesmo que está falando, eu tenho certeza, porque está testificando em meu coração. E quando não é, você sente aquela perfurada aguda, aquela sensação famosa de quem está fazendo algo de errado ou quem está prestes a cometer algo de errado. Então essa noite eu vim fazer um convite. Peça a Deus para que te livre de todo engano. Tudo aquilo que vier para te fazer tropeçar, para te fazer seguir um caminho que não é o verdadeiro, tudo aquilo que for não é assim que Deus disse, peça a Ele hoje para que te livre de tudo isso. Eu posso imaginar a confusão que se passava na cabeça de Eva entre a voz de Deus e a voz do seu coração. Eu posso imaginar o quão perdida ela estava, porque é assim que a gente se sente quando está prestes a cometer alguma coisa de ruim. Perdidos. Mas logo nos próximos capítulos, Deus vai à procura deles. Deus está indo à sua procura hoje. Vai continuar escondido? Deus te abençoe. Tchau, tchau.